Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio, e como vocês podem ver, esse vídeo é mais um debate, né? Não é um debate, porque também não, né? Se fosse um debate eu chamaria mais pessoas e ficaria conversando. Alguns pensamentos sobre esse tema, como eu jogo versus a intenção do autor. Por que eu estou falando sobre isso, né? Eu acompanho muitos blogs e sites de literatura, de autores independentes, e eu estava vendo um autor independente da entrevista falando que ele escreveu um primeiro livro que foi muito bem sucedido. Depois, logo em seguida, ele escreveu um segundo livro, só que ele queria tomar uma outra direção e ele tinha muito claro o que ele queria passar. E foi um fracasso, ninguém entendeu. E ele disse que ele releu o livro e que realmente tudo aquilo que ele queria passar está lá. Então ele acha que nem que não soube comunicar. E aí ele falou, cara, eu não sei onde foi que o pessoal teve essa interpretação, porque eu quis dizer isso. Não é nada criminoso, não é nada. Era um livro de... O primeiro livro dele era de terror, o segundo já era mais de drama, tudo, né? Não tinha nenhuma questão polêmica envolvida. Era mais a questão de interpretação. Ninguém gostou dessa ideia. E foi um fracasso, né? E o autor estava falando disso. E eu estava... Sempre penso ou vejo o pessoal comentar sobre isso. E na mesma noite, ontem, depois eu vi um fórum de um cara que falou: gente, tô aqui com as regras do D&D 4ª edição e tô jogando assim, tô fazendo essa regra assim. É assim que é? E não se chegou numa solução assim oficial, definitiva, sobre qual regra era aquela. Era algo sobre movimentação e tudo mais. Então foram aparecendo 3, 4, 5 interpretações diferentes daquela regra. Foi interessante. E como é uma discussão que sempre vem à tona e tem muita gente, principalmente aqui no Brasil, lá fora parece que nem tanto, mas aqui no Brasil, que caga a regra sobre esse assunto, que falam é assim, pronto, porque o Ben Milton falou que é assim, né? E eu acho que é legal colocar essa discussão aqui, né? Como eu jogo versus a intenção do autor. Não é para fazer um embate, né? Mesmo porque eu não acho que exista um embate entre essas duas coisas. Não existe, não precisa existir. Mas é uma coisa que vai acontecer e que isso tira o sono de muito jogador, tira o sono de muito autor e tira o sono de muita gente xarope que fica vendo como outras pessoas estão jogando. E não jogando, né? Porque a pessoa... 90% das pessoas que ficam nessas discussões infinitas jogam bem menos do que a gente, bem menos do que eu te garanto. Né? Bom, vamos lá. Então, o cara escreve um livro de regras, um livro de RPG. 99,999% dos autores de RPG, eles escrevem aquilo com uma intenção em mente. Eu quero que o meu jogo proporcione essa experiência, e essa bem específico. Imagina essa nessa frase, né, em negrito, sublinhado, fonte 29, sendo que o resto da fonte era fonte 12. Então o cara pensa, eu quero propor essa experiência. Aí ele faz essa regra de combate para propor essa experiência. Ele faz essas regras de interação social para propor essa experiência. Ele faz todo o combinado de regras para propor essa imersão. Ele tem bem claro, ou a maioria dos autores tem bem claro, o que ele quer que o jogo dele proporciona, o que o jogo dele comunica, né? E aí ele lança o jogo, e aí uns 3, 4 dias depois ele vai no fórum e ele vê que tem uma pessoa jogando, interpretando a regra totalmente diferente. Aí ele vai lá e fala, não é assim, é assim, assado. Aí ele vai num post no Facebook, ele vê que tem uma outra pessoa que está em dúvida de uma regra que ele tinha certeza que não era para ter dúvida. Ele vai e explica. E o cara começa a ficar de saco cheio, porque depois de 10, 20 vezes que isso acontecer, as pessoas vão falar para ele que ele não soube escrever. Muita gente vai falar, não, você é por isso porque você não escreveu direito. Muita gente vai ser bem categórico nisso. Ou ele vai achar que não escreveu direito. E de qualquer jeito vai encher o saco do autor. Ele vai ficar de saco cheio, vai ficar inseguro e tudo mais. Já vi autores bons que pararam de escrever qualquer coisa. Conheço gente de nível best-seller, de verdade, não estou zoando. Que pararam de escrever literatura e RPG por conta de questões como essa, né?
Mas será mesmo? Será que está mal escrito? Será que assim funciona? Né? Ou todo mundo entende ou está mal escrito? Será que funciona assim a comunicação escrita? Vou dar alguns exemplos que, na minha opinião, provam que não é assim. Muita gente não entendeu, está mal escrito, o autor não soube comunicar. Né? Vou dar um exemplo que eu acho mais claro de todos: legislação penal, Código Penal, que é uma coisa muito mais importante que RPG. E é muito mais importante que RPG, porque você está decidindo a vida de uma pessoa. Em países como os Estados Unidos e sei lá onde mais tem pena de morte, você está literalmente decidindo a continuidade da vida de uma pessoa, e isso é muito mais importante do que qualquer RPG do mundo. Né? É super comum os advogados de defesa e os advogados de acusação, os promotores, debaterem sobre uma lei específica. E essa mesma lei, a interpretação dela, ela vai poder salvar ou condenar aquela pessoa. A mesma lei. E aquela lei, ela foi escrita para ser o mais objetiva e imparcial possível. Eu acho que toda a legislação ela tem essa pretensão no momento em que ela é escrita, de ser muito objetiva e imparcial. Tarcísio, mas tem aí toda a lei, o conjunto de leis, ele traz dentro dela o pensamento da classe dominadora. Claro, a gente sabe tudo isso, tá bom? Mas tem algumas leis, tem algumas coisas que dá pra ver que elas tentaram ser objetivas e imparciais. Tem muita coisa na Constituição que você vê que é assim, né? E tem muita coisa que é muito legal ali, mas mesmo essas coisas ainda são continuamente palco de interpretações diferentes, e em casos muito sérios, como decidindo a vida de uma pessoa, ou no caso da Constituição, decidindo a continuidade de um país. Vai ter jogos políticos envolvidos, mas a interpretação em si, se você pegar duas pessoas que têm o mesmo alinhamento ideológico, tudo, e pedir para elas lerem determinadas leis, vai ter divergência de interpretação. É isso. E se isso acontece em uma coisa como o Código Penal, logicamente isso vai acontecer muito em livro de RPG, com o alívio de que isso não vai condenar ninguém, isso não vai matar ninguém, não vai acabar com a vida de nenhuma família e não vai destruir um país. Olha só como é que é uma questão muito leve, na verdade, no RPG. Né? Mas vai acontecer. E aí tem várias questões. Então eu vou falar primeiro vou falar de três partes, né? Primeiro por parte do leitor, jogador, depois do parte do autor, né? Que eu posso falar que eu leio bastante coisa de RPG, sou independente. Autor, o ano passado eu lancei 38 materiais, né, entre RPG, literatura, material didático, história em quadrinhos. Então conheço bem esse lado do autor também. E vou falar também do lado do cara chato que fica lá dizendo quem está jogando certo e quem está jogando errado, né? Eu não estou falando que não existe jogar certo e também não estou falando que não existe jogar errado. Não é essa a questão. Né? Por parte do leitor, né? O cara que compra um livro de RPG, a minha opinião é muito bom, é muito recomendado, né? É muito que ele tente, na leitura e nos primeiros jogos, sacar qual é a intenção do autor. O que o autor quer dizer aqui? O que o autor quer? Por que esse livro de fantasia medieval vai me dar uma experiência diferente do D&D, por exemplo? Ou então, qual é a experiência que eles quiseram passar no D&D 3.5? Qual é a experiência que eles quiseram passar no D&D 5ª edição? E aí tentar entrar nessa proposta. Pô, o que será que ele... E aí você tem as regras, você tem o texto que vai te passar isso. E aí vem naquele conceito das regras conforme escritas, né? The rule as written, que muita gente chama de raw, né? Para tentar entender por que se segue as regras como escritas, para tentar entender, mas aí você entra naquele caso que não importa o quão objetiva, seca, imparcial foi escrito, ainda vai ter interpretação, porque ela vai passar pelo meu filtro pessoal. Vai depender do conhecimento que eu tenho, vai depender de muita coisa, né? O filtro pessoal, ele é pessoal porque ele depende de cada um, e cada pessoa vai ter esse filtro diferente.
logicamente que tende a convergir a maioria das interpretações, mas nada garante que a intenção do autor vai ser plenamente captada. Mas se a pessoa estiver disposta a fazer isso, ela vai sacar, né? Logicamente, se tiver muito mal escrito, aí fica meio difícil, mas eu estou falando de autores bons, tá? Autores ruins não estão sendo considerados nessa reflexão, né? Talvez eu esteja me tirando aí dessa reflexão também, né? Tenho zero pretensão, né? Não é importante para mim me considerar bom, de achar que sou bom, nem penso nisso. Assim, se alguém perguntar, você se considera um bom escritor? Não sei, né? Eu escrevo porque eu preciso, eu escrevo porque eu gosto, né? Ser bom ou não é outra pegada, né? Não saberia dizer. Isso, então tem essa. Primeiro, eu acho que é uma forma de respeito ao autor, principalmente no mundo independente, que provavelmente você conhece o autor, você sabe quem ele é, você troca ideia com ele, pô, respeita o cara, gasta uns minutinhos ali, cara, corta um episódio aí dessas 200 séries anime que você assiste na Netflix e tenta entender o livro do cara, não vai cair pedaço, é isso que eu penso. E é isso que eu faço, o mais vem depois, né? E eu fico muito pé da vida quando eu mostro um vídeo em que eu mudo uma regra ou várias regras de um jogo e o pessoal me fala, não, mas o correto é você tentar entender a motivação do autor. E eu sempre penso, cara, e por que o cara acha que eu não entendi? Ou por que o cara acha que eu não joguei de acordo com as regras originais como elas estão escritas, né? Todo jogo, gente, todo o jogo que eu apresento no canal é porque eu já joguei. E esse jogar, ele passou por 2 etapas. Eu jogo da forma mais literal possível daquelas regras lá. Sempre. Eu sempre gasto um tempo jogando. Depois de um certo tempo, se eu sinto necessidade de mudar, porque para ficar mais divertido, para ficar mais dentro daquilo que eu quero ter, aí eu mudo. Mas sempre depois de ter jogado uma ou várias vezes com as regras originais. Então, quando vem com esse argumento, cara, eu sempre tenho que me segurar, sabe? Não vou dar a resposta mais educada, respira, né? Porque o cara já parte do pressuposto que eu peguei o livro, rasguei 3 folhas do primeiro capítulo, rasguei 20 folhas do meio e falo, agora eu vou jogar, e o que não tiver aqui eu vou inventar. Tem gente que acha que é isso, né? E não é. Né? Mas aí, a pessoa leu, ela entendeu a coisa, mas por quê? Né? Tem algum problema se o cara quiser mudar aquilo que é da intenção do jogo? Né? Do ponto de vista ético, é a falta de ética? Não. Ele vai estar matando alguém? Não vai. Ele vai estar prejudicando alguém? Não vai. Ele vai estar prejudicando se ele montar um canal falando que ele sabe jogar o jogo que o autor não sabe. Aí sim, mas do contrário, se ele está mantendo lá com o grupo ou grupos dele, se ele está jogando solo, não é ético. Imoral? Também não. A menos que o cara lance um vídeo dele pelado jogando aquele jogo. Aí tudo bem. Né? E fora do OnlyFans, né? Tipo no YouTube. Aí não pode. Aí é imoral. Mas fora isso não vai ser também. Então por quê? Por que não pode? Não sei, pode. Claro que pode, né? Mas aí já vai entrar num outro filtro que eu vou chegar. Então, cara, não tem nada que diz que quem comprou aquele livro vai ter que seguir aquilo que eu coloquei como intenção do jogo. Isso eu estou falando de RPG. Board game, war game é outra pegada. O board game, o war game, as regras são tão concatenadas, tão grudadas uma na outra, que qualquer mudança que você faz em algum lugar vai mudar muito o jogo em si e na maioria das vezes vai tornar o jogo inútil. Ele vai levar para um lugar que não vai ser um jogo, né? Nem aquele jogo. Então, tem pouca discussão sobre isso no board game, no wargame, embora algumas regras ainda deem muito pano para manga. Eu já vi discussões enormes sobre regras de board games, muito táticos, muito objetivo. Mas assim, acho que todo jogador de board game ou wargame concorda que você vai jogar conforme for apresentado, você não vai mudar. Acho que isso é quase que um consenso no board game. No RPG já é diferente, você tem a questão do roleplay. Se é em grupo, você tem a descrição do mestre. O mestre vai definir, muitas vezes ele vai fazer o bom senso e a lógica se sobrepor à regra. Solo, muitas vezes, a interpretação, a inspiração vai se sobrepor a determinadas mecânicas.
né? Então já é uma coisa muito mais fluida do que no board game e no wargame. Então o que eu estou falando agora só serve para RPG, tá? Mas e se a pessoa solo? E no solo é mais ainda, porque a pessoa ela leu, ela comprou o Velhas Histórias ao Redor da Fogueira, ela jogou com as regras conforme elas estão escritas. Aí depois disso ela falou, não estou muito gostando desses testes aqui, é tudo igual, não importa se você vai fazer, é tudo a mesma coisa. Então eu vou dividir eles em 3, né? Vai ter corpo, mente e espírito, né? Vou jogar um dado, o dado vai ser o bônus aqui, né? Cara, é o que eu escrevi? Não é o que eu escrevi. Era a minha intenção? Não é uma intenção. Por que eu vou ficar chateado que o cara tá fazendo isso? Por que eu vou bater o pé? Mas isso não é o Velhas Histórias ao Redor da Fogueira. Então muda, cara. Sabe? Pega o meu jogo, joga assim e chama de Velhas Histórias ao Redor da Flogueira, né? Eu deixo até você lançar. Lança aí, tá? Pode cobrar. Tô falando sério. Quer lançar Velhas Histórias ao Redor da Flogueira, que é o mesmo jogo, só com essas 3 regras adicionais. Fica à vontade, tá? Pode divulgar, inclusive, até na comunidade Solo RPG para vender, né? Né? Agora eu tô dando a permissão, não vai fazer isso com outros jogos se não tem essa permissão, tá bom? É muito chato esse mundo moderno, que tudo você tem que explicar, né? Tipo isso, né? É muito chato esse mundo moderno. Você não pode deixar as coisas soltas, porque vão interpretar de forma extrema, né? Tá ficando bem chato. E essa é a parte de quem comprou. Ou então, tem ilustração ali, né? Lancei um livro belíssimo em preto e branco, OSR. E aí tem ilustração ali. Comprei, né? Aí eu comprei esse livro, cara, eu falei, putz, cara, ia ser tão legal se meu filho pintasse essas ilustrações, né? Pô, ia ser muito massa. E aí eu dou o livro pro meu filho pintar. Cara, né? O livro não foi feito para isso? Não sei. Tem a ilustração. O autor, ele não tinha essa intenção e ele não quer que tenha essa intenção. Mas o livro, não sei. Tá ali a coisa em preto e branco. Eu tenho aqui, ó, os lápis de cor. Eu tenho meu filho, tá ali. Eu tenho ilustrações em preto e branco. Eu tenho lápis de cor. Eu tenho um filho. E eu quero que meu filho pinte essas ilustrações. É um desrespeito ao jogo? Por quê? Eu estou exercitando o lado artístico do meu filho com uma coisa que eu gosto, que é RPG, com uma coisa que eu gosto muito, que é livro de RPG. Né? Se você tem esse apego de livro, que não pode nem sair do plastiquinho, meu Deus, não ela nisso, não pode ter marca de mão, blá blá blá, pego com luva e tal. Beleza, você faz isso, eu não. Né? Eu adoro livro amassado, adoro livro escrito, sabe? Livro que foi usado, sabe? Eu gosto muito mais de livro que parece um sapo atropelado do que um livro dentro de um plástico na estante. Porque eu sei que aquele livro, ele cumpriu a função dele, assim. Enquanto o livro, pegaram ele, manusearam, leram, fizeram anotação, sabe? O livro que tá parado na estante lá num plastiquinho, não sei até que ponto, né? Acho que é o equivalente a um passarinho na gaiola. Minha opinião é essa. Não precisa concordar comigo, não precisa xingar. Eu entendo quem faz isso, já tem vídeo sobre isso, não vou me repetir. Né? Mas gostei dessa analogia do passarinho na gaiola. Posso fazer isso? É errado? Não é. É errado do ponto de vista ético? Não. É errado do ponto de vista moral? Não é. Se você acha alguma coisa antiética nisso, né? Porque eu poderia muito bem comprar um livro de ilustração e dar pro meu filho, mas não é a ilustração que eu quero. A ilustração que eu quero é essa. Esse guerreiro em cima do cavalo com aquele dragão lá atrás. Eu quero que o meu filho, quando ele pinta, ele comece a imaginar isso. E tá aqui, por que eu não vou usar isso? Né? Então, é muito complicado, porque isso esbarra em outro problema quase filosófico, que é quando o livro sai da mão do autor e vai para a mão do leitor ou do jogador, o autor não tem mais controle daquilo. Logicamente, se o livro for usado para questões imorais, antiéticas, ilegais, criminosas, tem que ter as punições legais. Fora isso, não tem como o cara controlar, não tem como. E eu vejo autores que se incomodam muito quando veem isso, sabe? E tem que ter esse despojamento tem que existir, né? Por exemplo, você pega Crime e Castigo do Dostoiévski. Cara, não tem uma
uma moral da história no final. Cada pessoa que lê aquelas 30 mil páginas lá do livro vai chegar numa conclusão diferente, né? Inclusive vai chegar num grau de julgamento do personagem principal que fez um crime, e ele fez mesmo, diferente, né? E eu acho que é um pouco assim, né? Atualmente hoje, a literatura moderna e tudo que é moderno, ele vai mais mastigado. Tudo tem uma moral da história, tudo tem aquilo. Eu acho que perdeu essa sutileza de interpretação que tinha antes, assim. Eu acho que não se perdeu, né? Ficou meio embaixo do pano. Aquilo que é mais midiático, tudo, é sempre mais mastigado. Então, quando tem essas dúvidas, ela parece uma coisa fora de série. E no RPG também é assim, né? Mas, cara, fora casos criminais, ilegais e tudo mais, né, que o autor pode agir, deve agir, cara, ele não vai ter muito o que fazer, não. Ou ele pode aceitar que é assim que funciona, ou ele pode perder horas de sono. Eu não sei se eu já falei isso, mas eu conheço autores excelentes de literatura ou de RPG que, por preocupações como essa, não só por isso, mas também por isso, pararam de escrever tudo. Pararam de escrever contos, pararam de escrever livros e tudo mais. E como o autor vê isso, né? E para o autor? O autor, logicamente, ele tem aquilo, a intenção dele dentro do jogo, né? E ele vai tentar sempre passar aquilo da forma mais correta, direta e sem dúvida possível. Lembrando que aqui eu estou falando só de autores com o mínimo de competência para fazer isso. Então, para evitar, se o autor tem... O que é bom que um autor faça, um criador de RPG? Primeira coisa, playtest. Chama um grupo de amigos, ou uma comunidade, e convoca pessoas que queiram para ler aquele material, para dar o feedback do texto, e pessoas para jogar aquilo e dar o feedback das regras. E principalmente as dúvidas. Eu acho que o playtest é a maior ferramenta pro autor ter certeza de que ele está passando a experiência que ele quer. Não tem mais desculpa para não fazer playtest, a menos que você não queira, que é o meu caso. Eu não faço playtest aberto dos meus jogos. Por quê? Primeiro, porque os meus jogos são solo. Então eu mesmo consigo testar. E quando a mecânica chega num ponto em que me agrada, é aquilo que eu quero do jogo. Então não faz sentido eu fazer playtest. Assim, eu não estou diminuindo a importância do feedback das pessoas. Eu só não tenho interesse de receber esse feedback de uma coisa que eu já tenho certo que eu quero e que ela está me proporcionando aquilo. Aí eu vou tentar passar aquilo no texto. Eu poderia chamar alguém para ler meu texto e tudo mais, mas eu, particularmente, por uma série de questões, é uma coisa que me incomoda muito, né? E tem gente que não tem moral não, né? Tem gente que não tem noção nenhuma. Você pede, cara, eu só quero que você dá uma olhada na gramática, na parte da digitação e tudo. E o cara não faz tudo menos isso. Ele fala, não, mas o combate, cara... Não, mas eu não pedi pra você prestar atenção no combate, cara. Né? Eu acho que é uma coisa que eu sempre falo. Post, a gente sempre tem que responder aquilo que está sendo perguntado. E quando alguém pede um favor pra gente, sabe... Ofereça mais. Né? E você quer que eu dou pitaco, tudo mais? Mas faça aquilo que foi combinado, aquilo que a pessoa pediu, tá bom? Se você quer fazer a lei, pergunta, cara, eu posso dar uma olhada? Eu posso dar meu feedback das regras também? Qual que é a dificuldade, né? Eu fico meio chateado com isso. Né? Então não faço e não vou fazer tão já, tá? E não estou diminuindo ninguém. Mas o playtest, gente, é onde você vai ver se você está conseguindo comunicar minimamente aquilo. Principalmente para quem escreve para grupo. Meu, se você escreve para grupo, ou seja, você está escrevendo para outras pessoas, e principalmente para quem quer, de alguma forma, viver disso ou fazer sucesso, você precisa dessa fase de playtest. Não tem como pular. Sabe? Não vai ter como pular, você precisa. Sem isso, vai ser dar tiro no escuro, com o olho fechado, tentando acertar uma maçã na cabeça de alguém. Né? Então é isso. Tem que ter o playtest. Se essa for essa intenção. Se você pensar que nem eu, né? Aí já não é tão necessário. Embora os meus jogos eles tenham muito playtest, só que são playtests que eu mesmo faço, por eles terem uma mecânica sólida e me possibilitarem isso. E acima de tudo,
o autor ele tem que ter esse despojamento, sabe? Eu não estou falando de coisas criminosas, né? Porque ou você tem esse despojamento, ou você então se compromete a ficar de fórum em fórum, de post em post, vendo sobre o que estão falando do seu jogo. Isso é um inferno, do seu livro, né? Logicamente você quer receber críticas positivas e tudo mais, mas saiba que o seu jogo ele vai ter significados diferentes para pessoas diferentes, as regras vão levar a interpretações diferentes para pessoas diferentes. Então eu acho que tem que ter esse equilíbrio entre o autor, o jogador, e para a pessoa que fica lá só analisando, principalmente quem julga a gente que está jogando solo, sabe? Gente, se quiser entrar em contato, tem uma lista de coisas mais úteis para fazer do que isso. Você pode jogar em grupo, você pode jogar só, você pode jogar online, você pode capinar um jardim, você pode estudar artesanato, você pode ficar vendo vídeos no TikTok. Tem um zilhão de coisas que vão ser muito mais úteis do que ficar cagando regras sobre o que a pessoa está fazendo quando está jogando solo, né? É isso. Mais do que isso vai ser repetição, tá? Então não teve, foi que nem Dom Casmurro. Não teve uma solução final para essa questão. É só o que eu penso de tudo isso.